atingir um determinado resultado, você precisa de metas claras. Você precisa entender para onde você está indo, aonde você quer chegar. Mas apenas ter as metas claras não vai fazer com que essa meta seja atingida. É necessário que você tire essa meta da cabeça e coloque no papel. Que você realmente crie essa meta. E é para isso que eu estou aqui hoje, para conversar com você sobre o método SMART. O método SMART vai te apoiar na construção da sua meta, para que você tenha mais clareza nessa construção de meta. A partir do momento que você tem mais clareza, o que você está fazendo é facilitando a execução dessa meta, porque você sabe exatamente para onde você está indo, o que você precisa desenvolver para atingir essa meta. E claro, muito importante, extremamente importante que você vá para a arena, porque é lá sim que as coisas acontecem, é colocando em prática essa meta que o sucesso, que a realização do que você deseja vai realmente acontecer. Então vamos falar desse método SMART. Então pense aí, o que você quer atingir dentro da sua carreira profissional? Qual é a sua maior meta nesse momento? O acrônimo SMART vai utilizar de 5 critérios para que a gente precise, para que a gente crie uma meta. Então, eu vou trabalhar nessa aula com vocês esses 5 passo a passos, esses 5 pontos, esses 5 critérios que uma meta precisa ter bem definido para que você consiga realmente depois colocá-la em prática. Então, vamos falar desses 5 critérios? Bora! A força de vontade e a disciplina são como uma espécie de músculo. Quanto mais você exercitar a sua força de vontade, quanto mais você exercitar a sua disciplina, muito mais sucesso você vai ter, muito mais você pode realizar. Então, o primeiro passo é entender, dentro da construção dessa carreira de sucesso, qual é hoje a meta mais importante, a meta que eu quero atingir. E para isso a gente precisa ser específico nessa meta. Essa meta ela tem que ser mensurável. Essa meta tem que ser alcançável, relevante e temporal. Vou falar aqui de cada um desses pontos. Então, primeiro ponto, o que é falar que uma meta precisa ser específica? Quanto mais específico você for, menos frustrado você se torna. Por exemplo, você quer emagrecer. Quantos quilos você quer emagrecer? De que forma você quer emagrecer? Luiz, eu quero passar em um concurso público. Qual concurso público que você quer passar? Eu quero construir um escritório. Esse escritório vai ter um espaço físico ou não? Luiz, eu quero ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro. O que é mais dinheiro? Seja específico. É ganhar 10 mil reais? É ganhar o dobro do que você ganha hoje? Então, o primeiro ponto de definição de uma meta é o que você realmente quer, o que você realmente deseja. Então, aqui eu deixei algumas perguntas que podem facilitar e eu quero que você escreva. Quero que você escreva essa meta, deixe ela pregada em um lugar visível. Todo dia de manhã, na hora que você levantar, você olha para essa meta, você olha para o seu propósito e a partir dessa meta, você consegue construir um plano de ação. Um plano de ação para atingir essa meta. Como que eu construo um plano de ação? Utilizando das microatividades ou das microtarefas. Onde que essas microatividades ou essas microtarefas estarão inseridas? Dentro da minha rotina. Organização, você já começa a perceber que é um passo a passo, é um desenhar de pequenos momentos para que você realmente consiga atingir esse resultado que você deseja. Então, o que especificadamente eu desejo conquistar? Passar em concurso? Montar um escritório? Ganhar mais dinheiro? Então, coloque aí. Quais os recursos necessários para atingir essa meta? Vou precisar de aliados? Eu preciso, nesse momento,
de algum apoio, por exemplo, alguém que vai abrir meu escritório, vou precisar de um contador, vou precisar de pedreiro, vou precisar de algum arquiteto, já que eu vou abrir um espaço físico. Estou estudando para um concurso, é um concurso que cai direito penal. Eu não sou tão bom em direito penal. Eu vou investir então em um aliado, uma aula particular. Então, quem serão seus aliados? Quais habilidades e competências eu já tenho para atingir esse resultado, para atingir essa meta? Quais habilidades ou competências eu preciso desenvolver? Eu preciso desenvolver nesse momento minha oratória. Eu preciso desenvolver nesse momento minha escrita. Quais habilidades ou competências? Nesse momento eu preciso ter mais organização. Nesse momento eu preciso ter mais controle emocional. Diante dessa meta, você já vai entender o que você mais precisa. O que você não abre mão para conquistar essa meta? De jeito nenhum eu vou abrir mão, por exemplo, do meu final de semana para essa meta. Então, você sabe que a sua meta ela vai ser construída sem o tempo do final de semana. O que você realmente não vai abrir mão? Coloca aí. Quais são as condições obrigatórias para que eu consiga atingir essa meta? Todo dia eu tenho que fazer o que para atingir essa meta? O que eu não posso deixar de fazer que é realmente uma exigência para que essa meta se realize? Então, seja específico. Eu quero comprar um carro? Não, eu quero comprar um Fox ano 2020, cor prata, seja bem específico. Eu quero passar num concurso público. Qual concurso público? Eu quero passar num concurso público de delegado federal. Eu quero construir um escritório. É um escritório físico? Em qual bairro? Em qual cidade? Em qual estado? Em qual região? Quanto mais específico você for, menos frustrado você se torna. Outro ponto que a gente já falou, essa meta ela tem que ser mensurável. O que é uma meta mensurável, Luísa? É uma meta em que eu consiga medir. Eu preciso conseguir, diante dessa meta, medir o meu progresso. Exemplo, quando que você vai identificar que essa meta realmente foi realizada? Tem como você medir? Então, é um ponto importante. Algumas perguntas aqui para facilitar para você também nessa construção dessa meta. Em quanto tempo você deseja atingir essa meta? É a primeira pergunta. Então, você tem que mensurar. Eu quero passar em um concurso público em um concurso público? Não. No concurso público de delegado federal em 10 anos, em 5 anos, em 4 anos. Eu quero montar o meu escritório em 6 meses, em 4 meses. Eu quero ganhar 10 mil reais, por exemplo, daqui um ano. Eu quero comprar um carro daqui 2 anos. Então, em quanto tempo você vai colocar para atingir essa meta? Por que é importante a gente estabelecer prazos? Porque são esses prazos que vão definir as suas ações. Se você tem um prazo maior, você pode diluir todas as atividades que você precisa fazer em uma rotina um pouco mais flexível. Se o seu prazo ele é curto, você vai ter que trabalhar de forma mais intensa. Então, se você me fala que em 3 meses quer abrir um escritório, um espaço físico, suas atividades terão que ser mais intensas. Se você me fala que quer construir um escritório de advocacia em um ano, você pode fazer de microatividades, você vai conseguir fazer realmente com menos esforço, né? Você vai diluir o seu esforço, com menos intenção, melhor dizendo. Quais os resultados mensais esperados dessa meta? Mês de janeiro, lá quando chegar fevereiro, o que eu tenho que ter feito? Isso é plano de ação. Em fevereiro, o que eu tenho que ter cumprido? Em março, em abril. Então, quais são os resultados esperados? Porque se eu tenho uma perspectiva de qual é o resultado que eu quero naquele mês, aquele mês tem uma média de 3, 4 semanas. Essas 4 semanas é o que eu vou ter que realizar. É nesse período, nesse espaço de tempo que eu vou ter que realizar.
Quanto tempo você vai se dedicar semanalmente, diariamente para alcançar essa meta? Isso vai fazer parte da construção de rotina, que a gente também vai falar aqui nesse módulo de alta performance. Então, se eu tenho pouco tempo durante a semana para me dedicar para o resultado, me dedicar para atingir essa meta, eu vou ter que colocar então mais tempo no final de semana. Se durante a semana eu não consigo. Diariamente, qual que é a menor unidade para atingir essa meta que você vai fazer? Isso é muito importante. Então, exemplo, eu quero passar no concurso de delegado federal. Qual que vai ser a sua rotina de estudo? Quero construir um escritório físico. Como que você vai construir? O que que você precisa para construir? Durante a semana, o que que você vai fazer em prol desse espaço físico? Exemplo, eu já vou alugar. Então, durante a semana, você vai procurar esse lugar? Exemplos aqui. Qual evidência vai demonstrar que você atingiu essa meta? Qual vai ser realmente a evidência? Eu ver meu nome no diário oficial. No dia que eu abri o meu escritório para o primeiro cliente, no dia que o primeiro cliente me contratar, qual que vai ser a evidência da existência que você realmente atingiu essa meta? Por que é importante a gente ter uma evidência, pessoal? Porque às vezes a gente coloca uma meta e ela nunca tem fim. Eu vou colocando um monte de coisa em cima dessa meta, essa meta já passou por uma segunda meta, por uma terceira meta, e eu nunca reconheço que eu realmente atingi essa meta. E é muito importante a gente reconhecer cada passo nosso na jornada, reconhecer e celebrar. Se eu coloquei uma meta semanal e eu consegui cumprir essa meta semanal, tenho orgulho de você. O quanto que você está sendo produtivo, o quanto que você está se dedicando, o quanto que o seu esforço está valendo a pena. Então, a gente precisa também saber quando que eu vou atingir essa meta e qual vai ser a prova de que eu realmente consegui atingir essa meta. Essa meta tem que ser mensurável, eu tenho que conseguir realmente mensurar o passo a passo, a evolução para que eu consiga atingir essa meta. Outro ponto que é importante é colocar uma meta, pessoal, alcançável. Esse é um ponto que eu vejo diversos alunos, profissionais, inclusive já há bastante tempo no mercado de trabalho, pisando em ovos aqui nesse aspecto, nesse critério do alcançável. Coloca metas inatingíveis para aquele momento. Não adianta, se eu tenho um mega planejamento, um planejamento mega detalhado, mas eu coloco para mim uma meta inalcançável, eu não vou conseguir atingir essa meta. Então, exemplo, eu quero montar um escritório daqui a um mês. Ok, essa meta ela é alcançável para você? Você já tem um espaço? Será realmente que em um mês você vai conseguir montar esse escritório? Então você tem que avaliar se é possível ou não. Exemplo, eu quero a partir de mês que vem ser aprovado num concurso público. Como? Se nem saiu o edital, é uma meta inatingível. Quero ganhar R$1 milhão. Em quanto tempo que você quer ganhar R$1 milhão? Porque se for realmente daqui uma semana, se você não ganhar na loteria, será que isso é possível? Então, você vai avaliar, diante do que você colocou da sua meta, do específico, se essa meta ela é realmente alcançável. Nesse período que você vai colocar de definição. Às vezes, ganhar R$1 milhão, a gente sabe, é mega possível. Mas em qual tempo que será possível para você? É isso que você tem que avaliar. Para que você tem que avaliar isso, gente? Para você evitar aquela sensação de frustração. As pessoas estão ali, elas se dedicam, elas trabalham durante a semana, mas é uma meta que você não tem condições de atingir. E aí as pessoas se frustram e muitas vezes o que elas fazem? Elas desistem daquela meta. Então, coloque uma meta que seja realmente alcançável para vocês. Isso é muito importante. Algo que eu sempre me pergunto é: o quanto eu vou me dedicar para atingir essa meta?
O quanto eu vou me dedicar para atingir essa meta também está ligado ao aspecto de ser alcançável. Então, eu vou me dedicar para essa meta porque eu sei que ela é possível de ser atingida. É um ponto importante. Terceiro, né? Já estamos no quarto ponto, no R aqui, acompanha aqui, SMART, no R, relevante. Essa meta, ela tem que ter importância na sua vida. Tudo aquilo que não vai ter importância, o primeiro desafio que tiver na sua jornada, você deixa para lá, você desiste. É o tamanho da importância, da relevância do cumprimento dessa meta na sua vida que faz com que você se dedique todo dia, que faz com que você tenha força, mesmo quando você está cansado de perseguir, de ter resistência. Então, o quanto essa meta é importante para a construção da sua carreira? O quanto essa meta é importante para a sua vida pessoal? Esse método, gente, esse método SMART é para uma meta profissional, para uma meta pessoal, para qualquer meta que você queira atingir, porque vai te trazer clareza. Escreve mesmo no papel para que você tenha essa meta bem definida. Porque quando a gente tem algo bem definido e tem essa clareza, a gente caminha de modo muito mais assertivo. Essa relevância, a meta tem que ser relevante e o ideal é que ela esteja alinhada ao seu propósito, o seu para quê. Então, essa relevância também está ligada ao seu para quê. O quanto que essa meta vai impactar na sua vida e inclusive na vida das pessoas que estão ao seu redor. Quando eu construir o meu escritório de advocacia, por exemplo, vai ser importante para mim demais. Vou estabelecer autoconfiança, vai ser importante para minha prosperidade financeira, para minha abundância, mas vai ser também importante para a sociedade. Quantas pessoas você não vai apoiar a partir do seu escritório? Você que deseja ser um juiz, está fazendo um concurso para magistratura, essa meta ela é importante para a sua vida e para os seus familiares e para as pessoas que convivem com você. E quantas pessoas você não vai apoiar sendo um julgador? Então, a gente tem que se conectar também com essa relevância. O quanto que isso é relevante? Porque no momento que eu entendo a relevância, eu abro mão de tudo aquilo que me afasta para que eu consiga cumprir essa meta. E por fim, algo que eu acho que é muito importante também é você definir o prazo temporal. Em quanto tempo eu quero atingir essa meta? Então, eu sei qual é essa meta, como eu vou atingir e sei também em quanto tempo, né, eu vou atingir essa meta. Para que colocar prazos? Porque todas as vezes que eu coloco o prazo, eu evito a procrastinação, eu evito eu distrair, eu evito eu perder tempo com aquilo que não me faz atingir essa meta. Então, é muito importante que você coloque prazo. O prazo, gente, ele não é inserido para me causar estresse, não. Nossa, eu tenho um prazo, eu tô super estressado. Não. Planejamento é o que traz qualidade de vida pra gente. Eu tenho uma meta, eu tenho um prazo e eu tenho um planejamento para atingir essa meta. Então, não é um prazo para eu ficar desesperado. É um prazo para que eu realmente consiga colher muito em breve os frutos dessa meta. Algo que é importante também para finalizar aqui hoje a nossa aula, eu vou até voltar para a tela de novo para conversar com vocês, é sobre a criação de hábitos. A criação de hábito faz também com que você consiga colocar essa meta em ação. Bora falar um pouquinho então, só para finalizar, dessa criação de hábito? Muitas das vezes, para você atingir uma meta, você precisa mudar um hábito. Exemplo, você já tem o hábito de dormir muito tarde. Quando você dorme muito tarde, isso impacta na sua produtividade do outro dia. E aí, em razão da sua produtividade do outro dia, você não consegue colocar essa meta que você definiu agora, com esse método SMART, em ação. Então, é algo que você precisa mudar. Um outro exemplo, eu gostaria muito de criar o hábito da leitura. Por quê? Através da leitura eu vou ter conhecimento sobre captação de cliente, sobre marketing digital,
sobre gatilhos mentais, tudo que eu preciso nesse momento, para além, por exemplo, do direito. Como que eu faço, então, para criar o hábito da leitura? Primeira dica que eu posso dar aqui para vocês é transformar esse desejo em pequenas ações. Se você não tem um hábito de leitura e se você coloca para ler 50 páginas, a tendência é que você não vai conseguir ler as 50 páginas. Você pode até conseguir no primeiro dia, até conseguir no segundo dia, mas lá no terceiro dia em diante, você já deixa para lá. Então, se você deseja criar o hábito da leitura, comece, por exemplo, com pequenas atividades. Eu vou me propor a ler 3 páginas por dia. 3 páginas, se você lê numa média de 5 minutos, que é a média normalmente que as pessoas levam, de 3 a 5 minutos, você vai gastar então 15 minutos da sua rotina. Comece então pequeno. Outro ponto também é, saiu da linha, leu 3 páginas hoje, leu 3 páginas hoje, leu 3 páginas hoje, daqui a pouco você vai ver que você vai desejar ler mais páginas. Tá ótimo, porque você vai aumentando ali o nível de complexidade daquele hábito até ele realmente entrar na sua rotina, até que ele se torne um hábito. Algo que é importante é, saiu da linha, eu vou rever. Eu vou rever e vou começar novamente com as 3 páginas. Enfim, a criação de um hábito, você também pode ouvir através de um audiobook ou ler através de um livro que chama O Poder do Hábito. É um livro sensacional que traz bastante pesquisa e vai falar todo o roteiro para você realmente criar um hábito. No momento que você vai ter ali o gatilho, o que vai fazer você despertar para a criação desse hábito, todas as repetições que você precisa fazer até que você insira esse hábito verdadeiramente na sua vida. Então, percebe que atingir uma meta não é só atingir uma meta. Atingir uma meta também é um convite para a gente transformar em determinados pontos a nossa vida. E passando, por exemplo, pela mudança de hábito. Então, na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as microatividades. Por que falar sobre as microatividades? Porque quando eu já sei para onde eu estou indo, eu já tenho uma meta definida, eu preciso fazer pequenas atividades para colocar essa meta em ação. Então, bora! Na próxima aula eu te espero e a gente vai conversar sobre as microatividades.